Pessoal, nós vamos dar continuidade agora com o conteúdo de vocês sobre alguns movimentos que aconteceram no interior do Brasil no decorrer da Primeira República. Lembra vocês que na aula passada nós falamos sobre o contexto político da Primeira República, a Constituição, a questão do voto, alguns presidentes do Brasil, principalmente nesse momento de república oligárquica, que é um dos pontos aí do Enem de vocês. Lembro que a República, pelo menos essa primeira fase chamada de República Velha, é dividida em dois momentos: República das Espadas e República Oligárquica. E nós finalizamos a nossa aula falando de alguns presidentes do Brasil sobre essa república oligárquica. Falamos da política de café com leite, de governadores. E agora nós vamos falar especificamente sobre os movimentos que aconteceram no decorrer da Primeira República, ok? Nesse momento de república oligárquica. E esses movimentos são movimentos regionais, ou seja, as tensões que vai se ter no Brasil são tensões locais, que vão acontecer em alguns processos revolucionários, de conflito mesmo. E o primeiro movimento que nós vamos falar agora é justamente sobre o movimento de Canudos. A Revolução de Canudos foi uma revolta que aconteceu, onde dentro da região nordestina do Brasil, você tem um movimento de caráter messiânico. E o que é um movimento de caráter messiânico? É quando você tem um líder religioso, aonde prega a salvação eterna para aqueles que o seguissem, que é no caso de Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro vai ser o representante um dos líderes desse movimento, que vai acabar fundando no interior nordestino do Brasil o chamado Arraial de Canudos. O Arraial de Canudos, pessoal, foi um arraial, ou seja, uma espécie de aldeia, de vilarejo, que chegou à marca de 20 a 30 mil pessoas vivendo dentro deste arraial, onde o Antônio Conselheiro era visto como um beato, um Messias, que iria levar aquele povo à salvação. Eu digo a vocês que a realidade do Nordeste do Brasil era uma realidade de pobreza, de fome, de muita miséria, falta de políticas públicas feitas pelo governo brasileiro. Então nós tínhamos o Nordeste decadente, o Nordeste totalmente em crise social, em crises financeiras, uma pobreza se alastrando principalmente pela região sertaneja nordestina. Então isso acabou facilitando com que o Antônio Conselheiro, pregando essas ideologias de salvação para aqueles que o seguissem, conseguisse aderir um número de apoiadores muito grande. Lembrando a vocês que esse número de apoiadores é justamente formado por pobres, né? Por sertanejos que não tinham uma perspectiva de vida e enxergaram o Antônio Conselheiro um possível viés de salvação. Até o literato, o Euclides da Cunha, um jornalista conhecido na história do Brasil, que escreve literaturas e mostra através das suas pesquisas, né, ele como jornalista frequentou o Arraial de Canudos, ele acabou narrando a realidade que se encontrava naquele local, no meio desse conflito que foi a Guerra de Canudos, né? Então, os livros escritos pelo Euclides da Cunha, né, Os Sertões, se tornou uma obra, inclusive até histórica. Então o Arraial de Canudos foi o local onde essa guerra aconteceu. E você tem um conflito armado entre os que faziam parte do Arraial de Canudos e as tropas legalistas. As tropas legalistas eram aquelas tropas que representavam o governo. E serão justamente essas tropas que vão colocar fim a esse movimento, a essa Guerra de Canudos, inclusive outras guerras que nós vamos ter aí pela frente. Além da Guerra de Canudos, tá, que foi uma guerra messiânica, não esqueça disso, um movimento messiânico devido ao Antônio Conselheiro ser visto como líder religioso, ser comparado com até a figura de Jesus Cristo, daí ele ter esse adepto muito grande dessa camada pobre do Nordeste. Você tem a Guerra de Contestados. A Guerra de Contestados, pessoal, foi um movimento que aconteceu em um território
que já passou por outras instabilidades políticas, que é uma pequena região entre Santa Catarina e Paraná. Essa mesma região já participou do movimento lá na época da Revolução Farroupilha, que teve aquela fundação da República Juliana em Santa Catarina. Pois é, foi esse território aí de contestação política, tá? Então, a terra, a região, a divisa entre o território de Santa Catarina e Paraná se tornou conhecida como a região dos contestados. Tudo isso porque o povo que vivia naquela região, que vivia da agricultura, da criação de gado, né? Eles estavam perdendo as suas terras devido à construção de uma ferrovia que ligava o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, até o Rio de Janeiro, para escoamento de produtos de mercadorias. Então, essa ferrovia, ela estava sendo construída, patenteada por uma empresa inglesa. Então, isso fazia com que os ingleses desrespeitassem a posse dessas terras, fazendo com que essas pessoas que vivessem nessa região fossem expulsas dessas terras, e contestando essas atitudes feitas por essa construção da ferrovia, você tem esse movimento, os contestados, entrando em conflito com até mesmo os representantes da indústria inglesa que fazia a construção dessa ferrovia aqui no Brasil, que passava por essa região, saindo do sul, né, do Rio Grande do Sul, e passava por essa região vista como contestada. Ok? Ao final desse movimento, você tem as tropas legalistas do governo indo para a região dos contestados, colocando fim a esse movimento de uma forma violenta, né, como já praticava em outras regiões, tá? E o que requeria esses contestados? Requeria-se a posse e a exploração das terras de uma forma legalizada, sem que eles fossem expulsos dessa região, ok? Além dos contestados se envolverem nesse conflito, eu destaco a vocês como outra característica também da Guerra dos Contestados, um movimento de caráter messiânico, muito parecido com o Canudos, né? Assim como o Canudos você tinha o Antônio Conselheiro, lá na região dos contestados você também tem uma representatividade cristã, uma representatividade messiânica, que vai dar essa noção de salvação, né? De liberdade para esse povo. Né? Era uma região que tinha uma crença muito grande em um monge que havia nascido naquela região, o monge João Maria, aonde esse monge levava uma representatividade religiosa muito grande. Um fugitivo militar acabou se dizendo como se fosse irmão desse monge João Maria. Então, o monge João Maria, que já era de crendice do povo dessa região, acabaram transportando essa crença para esse fugitivo militar, que se disse parente do monge João. Então, daí o porquê ele começa a ter a facilidade de pregar essas ideologias naquele povo daquela região e liderar esse movimento que viria a ser chamado de Guerra dos Contestados, ou Revolta dos Contestados. Ok? Além das revoltas dos contestados e de Canudos, você tem um movimento que aconteceu também no Nordeste, no mesmo período próximo aí à Guerra de Canudos, e que se estendeu até a década de 40, por exemplo, no Brasil, que é o movimento do cangaço. O movimento do cangaço lá de Lampião, Maria Bonita, né? São cangaceiros que foram batizados pela história como banditismo social. E o que é o banditismo social? É quando você utiliza práticas ilegais para promover a justiça social de um povo. E era isso que eles faziam. Sabe a história do Robin Hood? Rouba dos ricos para dar aos pobres? Era mais ou menos assim que funcionava. A violência do bando de Lampião era uma violência muito grande, né? Chegavam com imposição mesmo, saqueando aldeias, saqueando pequenos vilarejos, metia medo em todos que viviam nessas aldeias, nesses vilarejos, roubavam, né, de determinadas pessoas para distribuir para seu bando.
Isso era uma forma, na visão de Lampião e daqueles que participavam do movimento do cangaço, de promover a justiça, já que o governo brasileiro não promovia essa justiça. Então você tem essa imagem do banditismo social, ok? Essas práticas ilegais para promover a justiça para aquele povo que padecia de fome, de miséria. E o banditismo social, ele se espalhou por todas as regiões nordestinas. Teve uma durabilidade até a década de 40, ok? Lembrando que o Lampião, ele foi altamente caçado, né? Oferecia-se premiações para aquele que conseguisse capturar o Lampião, né? Para ver o quanto ele desestabilizou algumas atitudes do governo, ao ponto de fazer o governo ir em busca e lançar valores para aquele que capturasse o Lampião. Ok? Então foi um movimento que aconteceu também no interior do Nordeste, assim como a Guerra de Canudos. Não esqueça que os contestados aconteceram lá no território, bem na divisa entre Santa Catarina e Paraná. Ok? Além da revolta dos contestados, além da Guerra de Canudos e além do movimento do cangaço, você tem uma revolta urbana que aconteceu no Rio de Janeiro, que é justamente a revolta da vacina. Na época, quem era presidente do Brasil era o Rodrigues Alves, e o prefeito do Rio de Janeiro era Pereira Passos. E o Pereira Passos, junto com o Rodrigues Alves, criaram para o Rio de Janeiro um projeto de urbanização da cidade. Tudo isso para facilitar a vinda de turistas para investir no Brasil e também visitar o Brasil. E o Rio de Janeiro já era uma cidade reconhecida na época. Só que o problema é que o Rio de Janeiro não tinha estrutura, era uma cidade feia, porca, imunda, né? As áreas centrais do Rio de Janeiro eram áreas que você tinha os cortiços, que eram habitações imundas, porcas, aonde negros, ex-escravos, né? Pessoas pobres viviam, né? Ou seja, era uma cidade que era reconhecida, porém que deixava de lado as estruturas da cidade. Então, o prefeito Pereira Passos, juntamente com o presidente Rodrigues Alves, vão criar uma política de urbanização para o Rio de Janeiro. Entre essa política se encontrava práticas de construção, de instituições públicas, né? Principalmente na região central do Rio de Janeiro, a vacinação do povo do Rio de Janeiro, que se encontrava com alastramento de doenças extremamente grande devido à falta de higiene da cidade. E foi através dessas imposições que você tem a revolta da vacina acontecendo. O estopim da revolta não foi somente o projeto de urbanização, mas foi a imposição da vacina. Dentro desse projeto de urbanização, encontrava-se a retirada dos cortiços para dar lugar às construções dos prédios públicos. E um desses cortiços, chamado Cabeça de Porco, era o maior cortiço do Rio de Janeiro. Habitava em torno de 15 mil famílias, então era muito grande. Então, no momento que você tinha a política do bota abaixo, que é essa política que vigorava, o bota abaixo, é destruir os cortiços, não havia política habitacional para essas pessoas. Não havia nenhuma construção para servir como moradia. Simplesmente expulsavam elas dos lugares, elas começavam a vagar pelo Rio de Janeiro em busca de moradia. É a partir desse momento, pessoal, da Guerra de Canudos, por volta lá do início do século XX, 1904, por exemplo, que você vai começar a ter a demolição dos cortiços, a saída desse povo que vivia nos cortiços, vão para os morros e começam a constituir moradia nos morros. Começa o processo de favelização do Rio de Janeiro. Ou seja, você sai de uma habitação que ficava no centro da cidade e vai para um morro. E aí as favelas que nós conhecemos hoje, que você vê no Rio de Janeiro, começaram a partir dessa política de bota abaixo que fazia parte do projeto de urbanização do Rio de Janeiro. E a vacina servia para limpar, higienizar a sociedade carioca. Coisa que a vacina era imposta,
através até de imposição de leis. Existiam até leis no Congresso Nacional que obrigava as pessoas do Rio de Janeiro a se vacinarem. Houve até uma busca pela desratização da cidade do Rio, né, onde o governo oferecia dinheiro para o povo buscar os ratos, né, entregar para o governo em prol de um determinado valor. A maneira que o governo encontrou de limpar a cidade, tanto de doenças, como até mesmo dessas infestações de ratos que se tinha no Rio de Janeiro, né? Então você tem a revolta da vacina acontecendo nesse momento aí de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. O final dessa revolta, você vai ter as tropas do governo entrando em conflito com os revoltosos, porém os revoltosos vão perder devido ao armamento que você tem nas tropas legalistas do governo. Além da revolta da vacina, a gente fala da última revolta, que é a revolta da Chibata. A revolta da Chibata, pessoal, aconteceu por volta de 1910 e ela foi uma revolta feita dentro da Marinha. Tem esse nome de revolta da Chibata porque, na época, um dos principais castigos que você tinha para o marinheiro que havia tido qualquer atitude errada, era justamente o castigo. O castigo através da violência física. Tanto é que existiam marinheiros que eram punidos com 100, 200, 250 chibatadas. Então amarravam o marinheiro e davam as 200 chibatadas. Muito parecido com o que você tinha na época do escravo. Então, no Brasil republicano, ainda mais se fazendo com aquele que representa a Marinha, se tornava meio que fora do seu contexto, né? Então, os revoltosos, os marinheiros, resolveram protestar sobre essas atitudes, essas agressões físicas que se fazia e que o governo sabia e consentia. O líder desse movimento é o João Cândido. Ao final desse movimento, você tinha o pedido desses marinheiros pelo fim do castigo, tá? Físico, por anistia àqueles que estavam envolvidos no movimento, ou seja, liberdade a esses do movimento, e melhoria de salário para eles, e melhoria de alimentação, por sinal. E aí você tem o final do movimento, onde o governo vai acabar com os castigos físicos, isso vai acontecer, melhoria na alimentação, isso vai acontecer, porém, quando se fala em anistia aos revoltosos, isso o governo não vai fazer. Não vai dar liberdade a esses que lideraram esse movimento. Tanto é que até o motim vai começar de novo a acontecer, mas ele não vai para frente, porque o governo vai conseguir abafar essa revolta que aconteceu na Marinha. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.